Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Vamos aqui dar continuidade ao estudo dos litisconsórcio. Bem, nós estudamos da matéria o que é o litisconsórcio ativo, passivo, misto, necessário, unitário, facultativo, perdão. Mas faltou analisarmos especificamente algumas outras classificações de litisconsórcio. Bem, nesse sentido de consequência, vamos tratar pontualmente do litisconsórcio unitário e litisconsórcio não unitário. E vamos, em seguida, de forma correlata, ler os dispositivos legais pertinentes. Bem, primeiramente, pessoal, no que tange pontualmente ao litisconsórcio unitário, também chamado de igual ou especial, é quando as decisões judiciais que envolvem a lítio formada vai impactar igualmente a todas as partes que envolvem o litisconsórcio. Então, o litisconsórcio é dito unitário quando os efeitos da decisão judicial impactam igualmente, imamente, de forma uniforme a todas as partes que compõem o litisconsórcio. É diferente, pessoal, do litisconsórcio não unitário, quando os efeitos da decisão judicial elas não são iguais, são diferentes. E isso decorre geralmente do direito material invocado por cada uma das partes. Tudo bem? Nesse sentido de consequência, vamos aqui especificamente ao CPC e vamos aqui pontuar a leitura aos artigos 116 e 117 da Lei 13.105 de 2015. Bem, nesse sentido de consequência, vamos aqui, artigo 116, começando aqui por ele, já estamos inclusive já caminhando para tratar de intervenção de terceiros. Bem, olha o que diz o dispositivo. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Vamos supor pontualmente que haja uma empresa prestadora de serviço de vigilância patrimonial e pontualmente o pessoal é contratada para vigiar uma rua, né? Esses caras ficam na motinha, fica pip, apitando, né? Aí contrata, fica vigiando, aí tu liga, ele te acompanha para tu colocar o carro. Às vezes, quando dependendo do volume patrimonial que as pessoas têm, conta até um pessoal vindo no carro, né? Então, é aquele sistema de segurança. E aí o que acontece? Passa um mês, 2 meses, tranquilo, quando chega um ano de serviço, por motivos alheios, o indivíduo não atende efetivamente a ligação, quando pede para acompanhar para a pessoa entrar na sua casa, há muitas reclamações de falta do vigilante, enfim, essas questões pontuais de ruptura, né, da boa-fé, da idoneidade, da lisura do contrato, de forma unilateral. Então, nesse sentido de consequência, vai haver uma possibilidade de ajuizar uma ação contra essa empresa, no caso os moradores que contrataram esse serviço de vigilância patrimonial, e evidentemente, havendo a condenação dessa empresa, o valor a nível de indenização ou mesmo outros pedidos correlatos à demanda vão ser aplicados de forma uniforme a todos, tá? Todas as pessoas ali envolvidas. Agora vamos trabalhar um outro exemplo. Vamos pensar na circunstância em que envolve um indivíduo, né, que sofre um acidente veicular e, em verdade, ele mais outras 2 pessoas também sofrem o acidente em razão de uma colisão, de uma imprudência por parte de um condutor veicular. Evidentemente, ali, dependendo da circunstância concreta, vamos supor que uma das pessoas sofreu maior danos físicos, estéticos, enfim. Evidentemente, o impacto da indenização para essa pessoa vai ser maior do que os outros que tiveram só um mero arranhão, um raspão. Então, veja, no unitário, a decisão judicial ela é uniforme, ela tem o mesmo peso, a mesma igualdade, portanto, pessoal, de impacto para os litisconsórcios. Já o não unitário, existe uma divergência, portanto, um elemento disruptivo, né, uma dissonância quanto ao conteúdo da decisão. Isso geralmente em razão do próprio direito material envolvido, né? Outro exemplo pontual do litisconsórcio unitário, nós podemos dizer pontualmente que há um grupo de pessoas que contratam uma empresa turística, só que pontualmente os pacotes são diferentes. Cada um com um pacote específico, um com mais serviços, outros com menos serviços. Então, havendo uma falha, portanto, quanto à prestação de serviço, quanto à própria atividade econômica desempenhada por essa agência de turismo, evidentemente, as indenizações, quando forem condenadas à empresa, vão ser diferentes, pontuais. Bem, isso aí é uma classificação bem tranquila, não tem muito colóquio. Agora, há uma outra classificação. Gente, deixa eu ler o artigo 117. Tá? Esqueci aqui de falar. Bem, o artigo 117 diz o seguinte: os litisconsórcios serão considerados em suas relações com as partes adversas como litigantes distintos. Olha só, exceto no
Vou ler de novo, gente. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Beleza? Tudo relacionado ao tema. Vamos aqui trabalhar uma outra classificação, pessoal, que é dita de litisconsórcio inicial e litisconsórcio incidental. Bem, a própria expressão deixa bem claro o que significa. Então, é dito litisconsórcio inicial quando a formação do litisconsórcio ela é dada no momento da propositura da ação. Então, as pessoas ali se reúnem no polo ativo, né? E ali emerge, portanto, a propositura da ação. Agora, pessoal, a doutrina também chama de litisconsórcio inicial quanto ao fenômeno citatório. Então, vamos supor pontualmente que haja uma discussão quanto uma vaga de um concurso público e, evidentemente, o primeiro colocado ele tem que ser parte da relação jurídico-processual junto com a banca examinadora, já que está se questionando a vaga que ele está ocupando. Então, veja, aí tem que se fazer o litisconsórcio passivo necessário e também ele é inicial, porque é chamado ao feito a partir da citação. Então, veja, ele é inicial perante o autor no momento em que há o quê, gente? A propositura da ação, artigo 312 do CPC. Mas ele também é inicial perante o réu no momento em que há a citação válida, artigo 238, 240 do CPC. Show de bola? Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, dentro dessa classificação inicial e incidental, vamos para a incidental. A incidental, pessoal, ela ocorre quando o ingresso dos litisconsórcios ocorre durante o percalço do impulso oficial do processo, ou seja, durante a tramitação do processo, aí que vem o ingresso de litisconsórcio, seja no polo ativo, seja no polo passivo. E aí eu vou rotular para vocês alguns casos interessantes, que inclusive nós vamos analisar ainda hoje com vocês, em especial com o tema intervenção de terceiros. Bem, falando em intervenção de terceiros, eu gostaria de sinalizar um caso de litisconsórcio incidental, quando ocorre, pessoal, a situação da denunciação da lide, né? Em especial, atenção ao artigo 127 do CPC. Então, envolvendo a denunciação da lide, quando o terceiro integra a relação jurídico-processual juntamente com o denunciante. Então, veja, aí nós temos uma situação de litisconsórcio incidental. Te acalma que você vai ver comigo daqui a pouco, você vai entender o que eu estou falando. Bem, um outro ponto interessante que não é desse período, do semestre que vem vocês vão estudar, que envolve inclusive a fase de saneamento do processo, em razão do procedimento de saneamento, o juiz, né, determina que seja inserido um novo integrante na relação jurídico-processual passiva, né, posto que esse integrante ele é indispensável para a própria conclusão de um julgamento justo de mérito. Nesse ponto especial, destaco para vocês o artigo 115, parágrafo único, eu me remeto à leitura. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será, aí vem, parágrafo único. Nos casos de consórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requer a citação de todos que devam ser litisconsórcios, dentro do prazo que assinaram, sob pena de extinção do processo. Então, veja, o juiz saneando o processo, né, evidentemente, identificando a necessidade de ingressar mais a um agente, uma pessoa, na relação jurídica processual passiva, e sendo esse indivíduo, esse ingresso justifica-se em razão de ser necessário para a própria lisura, para a própria conclusão justa e efetiva da tutela jurisdicional, evidentemente o juiz vai mandar que seja regularizado a demanda, tá bom? Então, é a hipótese do artigo 116. 115, parágrafo único. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bem, feito tais expoentes, as explicações, pessoal, coloquei aqui para vocês, várias notas explicativas, tá? Os artigos que mais pertinentes à matéria, notas explicativas. Evidentemente, eu coloquei mais conteúdo para vocês. E aqui coloco para vocês um quadro de anotações para eventuais acréscimos de informações, apontamentos, notas que vocês achem adequados para o desenvolvimento acadêmico intelectivo. Bem, de toda maneira, toda consequência, nós vamos tratar de um tema, eu particularmente gosto muito desse tema, e é um dos temas que reverbera muito nas questões da OAB e em provas gerais. É o tema chamado intervenção de terceiros. Bem, pessoal, o próprio tema, intervenção de terceiros, ele é uma expressão feliz, a mesma coisa do litisconsórcio, quando partes se juntam para formar a relação processual.
Nós, quando falamos, portanto, em intervenção de terceiros, a própria nome está dizendo, quando terceiros ingressam na relação jurídica processual. Nesse sentido de consequência, eu trago para vocês um famoso conceito, né? Não só eu reverbero esse conceito, mas outros juristas, outros acadêmicos também reverberam, replicam, né? Repristinam esse conceito. Então, trago aqui para vocês o posicionamento do jurista Humberto Teodoro Júnior, lembrando que ele fez parte do grupo de juristas que elaborou o CPC atual, Lei 13.105 de 2015, em especial atenção às suas lições. Vou ler aqui o conceito dele para vocês. Olha só. Então, intervenção de terceiros ocorre um fenômeno processual chamado intervenção de terceiros quando alguém ingressa como parte ou coadjuvante da parte em processo pendente entre outras partes. Então, essencialmente, a intervenção de terceiros envolve um terceiro que ingressa ao feito. Bem, pessoal, eu coloquei para vocês também de forma correlata e sucedânea uma tabela bastante legal. E mostro para vocês, pessoal, que nós temos aqui dois sujeitos aqui, intervenções de terceiros, que são novos na temática do CPC. Tá? Bem, a intervenção de terceiros ela pode ser classificada em dita espontânea ou provocada. O próprio nome, mais uma vez, felizmente, ele explica, ele é autoexplicativo. E intervenção espontânea consiste na hipótese em que o terceiro, alheio à relação jurídica processual original, espontaneamente se insere na relação jurídica processual. A provocada é quando as partes ali invocam e chamam, portanto, a sua inserção. Então, espontânea é quando a pessoa, de forma espontânea, voluntária, sem intermédio, portanto, de chamamento ao processo, um incidente de natureza incidental relativo à desconsideração da pessoa jurídica, enfim, uma situação pontual em que a pessoa mesmo ingressa ao feito. Não envolve também a ação de regresso, né? Enfim, a pessoa mesmo, posso assim dizer, de forma voluntária, espontânea, ingressa na relação jurídica processual. Lembrar que essa pessoa é um terceiro, tá? Ele não tem uma relação de pertinência pontual com a circunstância de direito material envolvida. Agora, na intervenção provocada, pessoal, é porque existe uma certa pertinência ou não. E, nesse sentido de consequência, o autor ou réu chama para o feito, chama para ingressar na relação jurídica processual, né, pessoas que são terceiros, que é importante a sua participação para a própria lisura do processo. Suponhamos pontualmente a situação de um contrato de compra de locação, em que o proprietário do bem, que fez o contrato de locação, ele só chama o fiador para ingressar na relação jurídica processual. Só que quem está devendo, pessoal, é o locatário, o inquilino, né? O indivíduo lá que estava na posse direta do bem e não pagou as prestações da locação. Então, é necessário que ele também, o locatário, faça, o locatário e também o fiador estejam todos juntos numa relação jurídica processual bem clara. Então, veja, na intervenção espontânea, as partes de forma voluntária, espontânea, sem nenhum elemento da parte autora ou a parte ré ter chamado para o feito, eles ingressam naturalmente na relação jurídica processual. Isso significa dizer que o processo, o juiz, ele vai deferir ou as partes vão concordar. Por exemplo, a assistência não significa dizer que o assistido vai concordar que o assistente ingresse no feito, tá? Bem, na provocada nós temos pontualmente uma circunstância em que o autor e réu, eles invocam a pertinência da necessidade dessa pessoa ingressar no feito e ela vem e ingressa. Uma única exceção quanto à questão do autor e réu é o amicus curiae. Porque o amicus curiae, pessoal, o amicus curiae, para quem prefere, ele fala pontualmente de uma situação em que há o amigo da corte, né? O juiz, ele invoca a necessidade de uma pessoa natural ou jurídica, geralmente uma instituição, que tem, portanto, uma especificidade notória no mundo acadêmico, no mundo da ciência, no mundo social, e é necessário que ele ingresse no feito pontualmente para suprir dúvidas do processo, né? Melhor compor uma solução ao caso concreto. Fora a parte dessas situações, a intervenção provocada, nós temos, sim, situações em que o autor e réu chama ao feito. Cuidado com o chamamento ao processo, porque o chamamento ao processo só quem chama é o réu, tá? Não existe a possibilidade do autor chamar realizar o chamamento ao processo, tá? Denunciação da lide tranquilamente, tá? Agora, o chamamento ao processo, somente o réu é chamado, viu? Somente o réu chama, portanto, ao feito. O autor não realiza esse procedimento aqui de intervenção provocada.
Show de bola? Beleza? Então, reverberando as informações, intervenção de terceiros é quando um terceiro ele ingressa na relação jurídica processual instalada, tá? E essa intervenção ela pode ser espontânea ou provocada. Ela é dita espontânea quando, de forma voluntária ou espontânea, o terceiro ingressa no feito. E abrange a assistência e o amicus curiae, ou amicus curiae, como você preferir. Nessa medida de consequência, nós também temos a intervenção provocada, quando o autor e réu chamam ao feito o terceiro. Excepcionalmente, nós temos o amicus curiae, que pontualmente nós temos que esse indivíduo, quando ingressa ao feito, é a pedido do magistrado. O juiz ele invoca a seu ingresso. Vamos aqui matar esse coelho rapidamente. Vamos aqui ao artigo 138. Olha só, pessoal, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especialidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica. Já caiu em prova objetiva que era só pessoa jurídica. Não, pessoa natural ou jurídica. Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Tá? Veja aqui o juiz de base e o juiz, pessoal, dos tribunais, o relator. Em especial aqui o relator. Né? Ambos são juízes. Beleza? Tranquilo? Bem, lembrar também que o chamamento ao processo, quem chama, pessoal, é o réu. O autor não realiza esse procedimento. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui seguir nosso barco. Beleza? Show de bola. Vamos tratar pontualmente da assistência. Tranquilo? Bem legal de se estudar. Bem, a assistência, pessoal, é sem dúvida alguma uma modalidade espontânea de ingresso de terceiro na relação jurídica processual. Tá? Agora veja, visando necessariamente auxiliar na condição de assistente, autor ou réu. Aí vem a situação do assistido. Bem, para tanto, deve ser demonstrado interesse jurídico. Não pode haver no assistido, pessoal, do assistente, peço venha, interesse de natureza econômica ou moral. A lei ela é clara, artigo 119. A lei ela não tem conversa. Vamos lá? Olha o que diz, pessoal. Olha aqui, ó, tá? Beleza? Bom, artigo 119, vamos aqui. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas. Não tem nenhum interesse quanto ao resultado para ela. Ela tem interesse em defender uma das partes da relação jurídica processual. Poderá intervir no processo para assisti-la. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Então, pessoal, a assistência é uma modalidade de intervenção espontânea ou voluntária, cujo ingresso na relação jurídica processual vem com o intuito de auxiliar a uma das partes da relação jurídica processual instalada, que no caso torna-se assistido. Então, quem ingressa, esse terceiro que ingressa é o assistente, e quem está ali já na relação jurídica processual e aceita o ingresso é o assistido. Agora veja, pessoal, não significa dizer que o assistido ele vai bater para mais alguém aqui. Não, ele pode não concordar. E o juiz também pode bater a bola e dizer assim, não, epa, sai do jogo, não quero você aqui, tá? Isso acontece. Bem, já a gente vai trabalhar essa parte da matéria. Bem, de toda maneira, pessoal, de toda consequência, o assistente ele não pode demonstrar interesse econômico. Isso não significa dizer, pessoal, que ele não tem interesse favorável da sentença para uma das partes. Lógico. Mas ele não pode demonstrar interesse econômico. Tudo bem? Desculpa. Porque, pessoal, o próprio artigo 119 diz que é um interesse, olha só, juridicamente, um terceiro juridicamente interessado. Não tem viés, portanto, de natureza econômica e moral. O interesse é unicamente jurídico. Bem, o cabimento quanto à intervenção de terceiro, ela tem, nesse sentido, uma manifestação voluntária na fase processual, qualquer uma delas, inclusive na fase de execução, pessoal. E mais ainda, em qualquer grau de jurisdição. Nesse sentido de consequência, vamos ler aqui o parágrafo 1 do artigo 119. Olha o que diz. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Inclusive, pessoal, jurisdição voluntária. Show de bola? Recebendo o assistente o processo do estado em que se encontra. Então, ele fica na situação de quê, gente? De ver o barco tocar a partir do porto que ele entrou. Então, se já teve citação, já teve contestação e ele ingressa no feito, ali, a partir dali, daquele momento, ele ingressa. Já teve recurso, está na apelação, está no tribunal, ele entra ali e toca o barco. Beleza? Tranquilo? Show de bola?
Bem, pessoal, modalidades. O próprio sistema do CPC, ele apresenta as tipificações, né, das modalidades. A primeira delas, pessoal, é a assistência simples. E a segunda é a assistência litisconsocial. Essa aqui já está te dizendo a informação. Mas deixa aqui que é o final do bolo, é o final da cereja do bolo. Bem, a assistência simples ou adesiva, pessoal, tem previsão normativa entre os artigos 121 e 123. E a assistência litisconsocial no artigo 124 do CPC. Na assistência simples ou adesivo, o assistente ele não dispõe da lide. O que é isso, professor? Não entendi. Pessoal, ele simplesmente acompanha o assistido. Então, ele se limita pontualmente a acompanhar o assistido. Ele não pode recorrer se o assistente, pessoal, se o assistido não recorrer. Ele não pode pontualmente exercer atos processuais se não for em comum sintonia com o assistido. Beleza? Veja, pessoal, nesse contexto e nessa consequência que o artigo 123 ele fala de uma situação interessante disso, que é a justiça da decisão. Vamos aqui pontualmente ao artigo 123. Transitada e julgada a sentença do processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Pessoal, aqui não é coisa julgada. Porque para ele não remete os efeitos da coisa julgada. O assistente, ele não recebe os efeitos da coisa julgada. Tá? Coisa julgada é processo civil 2, ano que vem, ou semestre que vem. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, a justiça da decisão significa uma certa estabilidade, pessoal, quanto à decisão de mérito já proferida pelo juiz. Agora, existem exceções. Salvo se alegar e provar. Veja, conjunção aditiva e. Alegar e provar que, vamos lá? Pelo estado em que se recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, só nesses dois casos, pessoal, só nesses dois casos em que, pessoal, pode ser modificado, rediscutido, portanto, a justiça da decisão. Veja que ele, nesse sentido, ele não tem os efeitos da coisa julgada. Gente, só tomar uma água aqui, rapidinho. Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, faltou eu só ler o artigo 122, né? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 122, pessoal, do Código de Processo Civil. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Beleza? Desiste da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Controvertidos. Então, é isso que eu falei para vocês, tá bom? Bem, partindo aqui para um outro, a assistência litisconsocial. Gente, isso aqui é legal. Bem, se a assistência simples, ou também chamada de adesiva, o assistente não dispõe da lide, inclusive ele nem sofre os efeitos da coisa julgada, somente, pessoal, da justiça da decisão, o assistente litisconsocial, este sim, pessoal, ele sofre os efeitos da lide. Né? Ele, portanto, dispõe da lide. Por quê, pessoal? Olha só. Bem, você sabe perfeitamente que o autor e o réu, ele é o assistido. E esse terceiro que ingressa é o assistente. Só que o que acontece, pessoal? Na assistência litisconsocial, o assistente ele pode praticar atos processuais independentes. Veja, se o assistido, portanto, ele não recorrer, nada impede que o assistente recorra. E se for assistência litisconsocial. Gente, você sabe por que isso? Isso decorre, pessoal, porque na assistência litisconsocial forma o chamado litisconsórcio superveniente. Ou seja, esse camarada que entrou como assistente, ele, em tese, já poderia ter sido ingressado no processo no início. Que legal, né? O direito processual é muito lindo. Então, vejam. A situação do ingresso do assistente litisconsocial o faz porque o seu ingresso ele é chamado de o seu ingresso em razão de uma circunstância que ele já poderia ter sido ingresso desde a origem do processo. É por isso que também é chamado essa circunstância que envolve o assistente litisconsocial de litisconsórcio superveniente. Tudo bem? Então veja, vamos fazer aqui um par de diferenças. Na assistência simples ou adesiva, o assistente ele não dispõe da lide. Ele não pode palpitar em nada. Ele fica ligado, né, às atitudes processuais
do assistido. Então, se o assistido não recorre, ele não recorre também. Só que tem um parâmetro interessante disso, pessoal, que é a questão da justiça da decisão. Por quê? Porque o assistente, a assistência simples, o assistente, ele não sofre, pessoal, os efeitos da coisa julgada. Mas se ele comprovar as situações do inciso 1 e 2, pessoal, aí sim ele pode rediscutir a matéria, tá bom? Ele pode, portanto, pessoal, trabalhar novamente discussões, deliberações, né, quanto a discussões em que envolve a matéria objeto de discussão do processo em que ele foi assistente. Agora, na assistência litisconsorcial, pressupõe pontualmente que ele já deveria ter ingressado na relação jurídica processual, mas não fez. Então, nesse sentido, de consequência, é chamado de litisconsórcio superveniente. Tá? Aqui, nesse caso, ele pode bater o martelo de recorrer, de contestar, etc. Beleza, pessoal? Tranquilo. Bem, procedimentos. O procedimento básico disso é uma petição simples dirigida para o juiz com o intuito de ele se habilitar. É dado, portanto, prazo para que haja o ingresso, a manifestação, portanto, do autor e réu. Eles podem concordar ou não. E o juiz ele pode, inclusive, nos termos do artigo 120, infine, né, rejeitar, pessoal. Olha o que diz o artigo 120 caput. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido será deferido, salvo em caso de rejeição liminar. Parágrafo único, se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Tudo bem? Detalhe aqui a nossa fala. Beleza? Pessoal, dessa decisão cabe o recurso de agravo de instrumento. Tá? Tá lá no artigo 1015, inciso número 9. 1015. Agravo de instrumento é matéria pontual de processo civil 2 e processo civil 3, tá? Bem, cadê o 9? Tá aqui. Então, vamos aqui. Cabe agravo de instrumento quando as decisões interlocutórias que versarem sobre, olha só, gente, 9, filho, acha, aqui. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, partindo, portanto, para outro assunto pontual, denúncia da lide. Tá? Esse assunto aqui eu vou começar a falar com vocês. Eu acredito que pelo time não vou poder concluir, vou deixar para o próximo bloco, mas eu vou começar a trabalhar um pouco essa matéria com vocês, tá bom? A gente também não perder o gancho, não perder o ritmo. Bem, o próprio nome, eu gosto dessa matéria porque os nomes já te ajudam. O próprio nome está te ajudando. Sabe por quê? Gente, denunciação da lide envolve pontualmente, pessoal, a circulação da relação jurídica processual, em que desencadeia na indicação, portanto, de terceiro para que ele ingresse na relação jurídica processual, porque, pessoal, é indispensável que ele faça a sua parte na relação em razão da ação de regresso, na qual vai tramitar perante a ação principal. Então, é uma modalidade clara de intervenção de terceiros na relação jurídico-processual, mas uma intervenção provocada, onde esse terceiro, que é o denunciado, ele visa litigar em conjunto com o denunciante, seja autor ou réu. Então, veja, é a situação como eu falei para vocês. O indivíduo ele tem um imóvel e, pontualmente, pessoal, ele vê que o locatário, né, ele simplesmente não paga os aluguéis. O que vai acontecer? Ele pode perfeitamente mover uma ação contra o fiador, que ele sabe que o locatário não tem condições de arcar com o processo. Só que o que o fiador faz? Ele realiza a denunciação da lide para chamar o locatário também para o feito processual. Tá? Então, a denunciação da lide, pessoal, ela envolve, sem sombra de dúvidas, um fenômeno chamado de ação de regresso. Tá? Então, esse direito de regresso, né, desencadeado, portanto, da intervenção de terceiros, em especial situação da denunciação da lide, envolve sempre a peculiaridade de que existe uma situação de um terceiro, que é o denunciado, visa, nesse sentido, a litigar em conjunto com o denunciante, que pode ser o autor ou o réu. Tá? Bem, nesse sentido de consequência, deixar só um feedback final aqui, já estou preocupado com o horário. Bem, em havendo condenação do denunciante, deverá o denunciado lhe ressarcir. Tá? Então, pontualmente nessa ação que envolve contra a locação, se o fiador ele for condenado, aí, meu querido, o locatário deve ressarcir o fiador. Tá? Bem, pessoal, envolve a denunciação pelo autor, que está no artigo 127, denunciação do réu, que está no artigo 128, e ali nós temos 3 situações pontuais.
Bem, daqui a pouco nós vamos dar continuidade à matéria. Peço venha a vocês pelo tempo, não tem como, senão vai ficar pesado aí para a galera que usa muito celular. Então, um grande abraço a vocês, tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser.